Olá, tudo bom com vocês? Sétimo ano? Preparados para o assunto de hoje, que é a equação do primeiro grau? Essa equação do primeiro grau não quer dizer porque vocês estão no ensino fundamental, não. Nós vamos estar entendendo o porquê do primeiro grau, o que é uma equação, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Vamos ver o que temos aqui. Olha só, na matemática, a equação é uma igualdade que envolve uma ou mais incógnitas. Ou seja, tem o sinal de igual e que tem letra. Então, para ser uma equação, precisa ter uma letra e também o sinalzinho de igual. Agora, quem vai determinar o grau dessa equação é o expoente dessa incógnita, ou seja, se o expoente for 1, ela é da equação do primeiro grau. Mas, geralmente, uma equação do primeiro grau, o expoente não aparece. Então, já se entende, né? Lembra nas potências, quando é só o número 1, né? Em cima o expoente 1, ele não aparece. Assim também na equação do primeiro grau. Agora, se o expoente for 2, a equação será do segundo grau. Se o expoente for 3, a equação será do terceiro grau e assim sucessivamente. Então, vamos aqui exemplificar. Vocês estão vendo aqui, ó, 4x mais 2 é igual a 16. Ela é uma equação do primeiro grau, porque aqui sobre a nossa incógnita, tá? No caso, o x, que é a letra, tem o expoente 1, ele não aparece. Então, por isso é do primeiro grau. E olha só, equação que a professora falou antes. Tem uma letra e tem um sinal de igual. Agora, quando a equação é do segundo grau, é uma equação porque tem um sinalzinho de igual e tem letra. Só que aqui, nessa letrinha aqui, o expoente é 2. Por isso, ela é do segundo grau. E aqui nós temos, se só tivesse 2x mais 4, seria do primeiro grau. Só que como nós temos aqui elevado ao quadrado, então é do segundo grau. E aqui um exemplo da equação de terceiro grau. Então, aqui primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. A gente sempre analisa qual o maior expoente da incógnita, tá bom? Ou da variável, podemos também dizer. Então, sempre olha para o maior número do expoente. Não interessa se tem outros menores aí, mas o maior está dizendo que é o terceiro grau. Então, isso é que vai diferenciar o grau de uma equação, tá bom? Agora, a equação do primeiro grau ela é apresentada da seguinte forma. Ela tem o coeficiente a, aí escrito ax, mais b igual a 0. No caso aqui, o a sempre está acompanhado de x. E o b é um número, tá? Um número conhecido. Então, olha aqui. É importante dizer que a e b representam qualquer número real. O que é um número real? Pode ser número 1, pode ser menos 10, menos 125, 1 quarto, 3 sétimos, tá? É um número real. E a é sempre diferente de zero. Esse valor aqui não pode ser zero. Por quê? Senão não é uma equação do primeiro grau, porque se nós colocarmos aqui 0 vezes x, ou seja, 0 vezes um número desconhecido, ele desaparece. Só vamos ter então o valor de b, tá bom? Então, não pode ter o a valor de zero, senão não é uma equação do primeiro grau. Então, a incógnita x, ela pode ser também representada por qualquer outra letra, mas usualmente a gente utiliza o x ou o y. Tá bom? Mas pode ser qualquer outra letra. E o primeiro membro da equação são os números do lado esquerdo da igualdade. E o segundo membro estão do lado direito da igualdade. Então, aqui temos o sinal de igual. Esses aqui, ax mais b, representa o primeiro membro. E aqui, o b representa o segundo membro. Nós vamos ver isso através do slide a seguir. Tá? Nós vamos estar vendo aqui, olha só, nós temos aqui o sinalzinho de igual, nós temos 2x menos 8 igual a 3x menos 10.
Aqui tem o sinal de igualdade, então tudo que está à esquerda, à nossa esquerda, é o primeiro membro. E tudo que está à nossa direita é o segundo membro. E nós temos também aqui os termos da equação. Então, os termos dessa equação aqui de exemplo, nós temos 2x é um termo, menos 8 é um outro termo, 3x é um outro termo e menos 10 também é um outro termo diferente, tá bom? Então, esses são os termos da equação. E aqui, primeiro membro e segundo membro, são coisas importantes para vocês saberem, nomenclaturas, né, das quais que vocês terão que saber. Vamos para o próximo. Agora, como nós vamos estar resolvendo a equação do primeiro grau? Então, para resolver uma equação do primeiro grau, devemos achar o valor da incógnita, que no caso nós vamos chamar de x. Não é vezes, tá? É x, pessoal. E para que isso seja possível, é só isolar o valor de x na igualdade, ou seja, o x deve ficar sozinho em um dos membros da equação. Lembra o que é membro? Em um dos lados, ou antes da igualdade ou depois do sinal de igualdade, tá bom? O próximo passo é analisar qual operação está sendo feita no mesmo membro em que se encontra o x e jogar, entre aspas, né, para o outro lado da igualdade, fazendo a operação oposta, né, ou seja, a operação inversa, e isolando esse x. Parece agora assim meio complicado, mas parece fácil, mas quando a professora começa a ler parece tudo complicado, professora. Ou seja, o que significa isso? Operação oposta. Se de um lado do membro está adicionando, no outro lado ele vai subtrair. Se de um lado do membro ele está multiplicando, do outro lado vai dividir, tá bom? Mas isso nós vamos estar vendo agora nos exemplos que a professora vai estar passando para vocês. Vamos aqui ver esse primeiro exemplo. X mais 4 é igual a 12. Não é vezes, pessoal. A prof está reforçando isso porque muita gente acaba dizendo vezes mais 4 é igual a 12. Não é vezes, é x. Lembra quando vocês tinham lá no primeiro ano? É muito tempo, né? Não, mas quando se colocava uma fruta, se colocava uma florzinha, uma árvore, que número é que vai estar aqui para dar 12? É muito fácil, professora, né? É só fazer a conta lá de a operação inversa, né? Relação de adição e subtração. Se eu tenho 12 aqui, 12 menos 4 vai dar 8. É esse mesmo princípio, tá? Mas só que a gente vai estar utilizando agora, que vocês já estão mais crescidos, nós vamos estar aplicando a resolução da equação do primeiro grau, tá bom? Não é mais para estar adivinhando que valor é o x, mas sim ver o porquê esse valor é realmente, né, no caso 8. Então, nesse caso, o número que aparece do mesmo lado de x é o 4, e ele está o quê? Somando. Então, para isolar a incógnita, ele vai para o outro lado da igualdade fazendo a operação inversa, ou seja, subtraindo. Estão vendo? A gente vai isolar o x, deixamos ele sozinho, como o x está no primeiro membro, vamos deixar ele lá no primeiro membro. Aí é igual a 12, eu vou copiar o 12, em vez de estar somando, agora eu vou subtrair. Então, x é igual a 8. Por isso que o valor da incógnita aqui, no caso, é 8. Aqui é a comprovação, tá bom? Não é por causa de adivinhando que número é esse. Vocês estão realmente trabalhando agora a resolução da equação do primeiro grau. Vamos para o segundo exemplo. Nós temos aqui x menos 12 igual a 20. Então, quem está do lado do x? É o 12. Ele está o quê? Subtraindo. Então, ele vai para o outro lado somando, ou seja, fazendo a conta de mais. Então, x, eu isolei o x, é igual a 20. Ao invés de fazer menos, eu vou fazer mais 12, que é igual a 32. Para comprovar, é só você fazer 32 menos 12, que vai dar 20, né? Essa é a verificação. Vamos para o terceiro exemplo.
Olha só, agora aumentou um pouquinho o número. O x não está sozinho, ele é 4x. Seria x mais x mais x mais x. Tá? Então, são 4x mais 2 é igual a 10. Agora, nós vamos analisar os números que estão no mesmo lado da incógnita, o 4 e o 2. O número 2 está somando, então a gente vai ter que fazer o que com ele? Subtrair. Eu vou copiar o 4x é igual a 10 menos 2. Tá vendo? Era antes mais, agora fica menos. Faça a conta, 4x é igual a 8. E agora o 4 ele está multiplicando, é 4 vezes x, né? 4 vezes esse número desconhecido. E quando é multiplicando, eu vou estar passando como dividindo. Então, 8 dividido por 4 é igual a 2. X é igual a 2. Vamos para o quarto exemplo. Agora, nós temos menos 3x é igual a menos 9. Esse exemplo envolve números negativos. E antes de passar para o número para o outro lado, devemos sempre deixar o lado da incógnita positivo, tá? Que sempre será positivo. Então, a gente acaba multiplicando por menos 1. Por que menos 1? Menos 1 ele não vai alterar os números, vão alterar apenas o sinal. Então, aqui era menos, vai ficar mais. Aqui era menos, vai ficar positivo também. Então, fica 3x igual a 9. Isso só quando ocorre, você tem aqui apenas a incógnita negativa, tá bom? Daí você faz isso. Agora, como está multiplicando o 3, eu vou estar agora dividindo. Então, 9 divide por 3 é igual a 3. Propriedade fundamental das equações. Aqui a gente também chama ela de regra da balança. Ela não é muito utilizada no Brasil, só que ela tem uma única regra, essa é a vantagem dela. A ideia é que tudo que for feito no primeiro membro da equação deve também ser feito no segundo membro com o objetivo de isolar a incógnita para se obter o resultado final. Então, vamos rapidinho ver esse exemplo aqui, ó. 3x mais 12 igual a 27. Começaremos com a eliminação do 12. Se ele está mais 12, eu vou ter que subtrair. Então, para eu poder subtrair o 12, eu vou fazer menos 12 aqui desse lado, no primeiro membro, e menos 12 no segundo membro. Então, sobrou apenas aqui 3x é igual a 27 menos 12, deu 15. E para finalizar, agora nós temos o 3 que está multiplicando, vamos estar dividindo ele em ambas as partes. Tá? Então, 3 dividido por 3, então 1x, certo? Então, é igual a x. E 15 divide por 3 é igual a 5. Então, é assim, essa que é a propriedade fundamental. Nós não utilizamos muito ela, a gente utiliza mais aquele método que a professora ensinou, né? De estar colocando o número, operação inversa. Mas espero que vocês tenham aprendido, né? De como resolver essa equação do primeiro grau. E vamos estar fazendo mais atividades referente a isso. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.